Muita gratidão, meu Deus, é muita energia, Senhor. Eu estou muito motivado, meu Deus, porque nós temos tantas promessas, meu Deus, nós temos tantas palavras, tantas direções. Meu Pai, nós estamos vivendo, meu Pai, tantas coisas poderosas, e eu sei, meu Deus, que é com a tua permissão. O Senhor, meu Pai, dá tanto querer quanto realizar, meu Deus. E o Senhor, meu Pai, colocou muitas coisas no nosso coração. Meu Deus, e a tua palavra diz, meu Pai, que o justo viverá pela fé, meu Pai. Nós temos fé, meu Pai, que tudo será cumprido. Meu Pai, nenhuma palavra, nenhuma promessa, nenhuma direção, meu Pai, foi deixada de ser cumprida, meu Deus. Meu Pai, o Senhor nunca se esqueceu, meu Deus. As suas palavras não são, meu Pai, invertidas, trocadas, desviadas, meu Pai, contorcidas. Elas são retas, as veredas da justiça, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, que elas se cumprirão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, meu Pai, com os nossos filhos, meu Pai, com as nossas crianças, com os nossos líderes, os nossos altares, meu Deus, com cada um, meu Deus, que está, meu Pai, nesta fé dos meus projetos de conquista, meu Pai, para 2024, nós cremos, meu Pai, que estamos preparando, prepare-se para atravessar esse Jordão, meu Deus, e sim, meu Deus, eu acredito, meu Pai, que nós já estamos atravessando. Eu acredito, meu Pai, que nós começamos, meu Pai, a molhar os nossos pés, subir para os nossos joelhos, meu Deus. Nós estamos, meu Pai, nos aprofundando, meu Deus, com cada palavra, com cada mensagem, meu Deus, com cada devocional, com cada leitura, meu Deus, com cada palavra ouvida, falada, declarada, entendida, meu Deus, inserida, meu Deus, nos corações. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço, meu Deus, que essas palavras venham se cumprir, meu Pai, cada oração, meu Deus, que passou por essa casa firme, com cada, meu Pai, com cada um, meu Deus, que veio aqui, meu Deus, pegou o microfone, orou, declarou, Senhor. Meu Deus, quantos, meu Deus, oraram com a sua alma, Senhor. Meu Deus, deram tudo que tinham, Senhor. E tudo que eles tinham, meu Pai, é o que eles precisavam dar. Meu Pai, se nós temos uma oportunidade, nós damos tudo que nós temos. Meu Pai, que nunca, meu Pai, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre de cumprir um protocolo. Meu Deus, é a pior coisa que tem na vida, meu Deus, nós cumprirmos protocolos, Senhor. Simplesmente porque tem que fazer. Meu Pai, que a nossa alma venha queimar, Senhor. Que cada mensagem, meu Deus, seja como a primeira vez, meu Pai, que nós estamos ouvindo a Tua Palavra. Meu Pai, nós não queremos nos acostumar, meu Pai, com culto, com versículo, com capítulo, meu Deus. Nós não queremos nos acostumar com o Senhor. Meu Pai, não nos deixe acostumar, meu Deus. Meu Pai, nós não queremos diminuir o nosso passo. Paulo diz, vocês corriam tão bem. Meu Deus, quantos começaram correndo tão bem? Quantos, meu Pai, iniciaram? Meu Deus, 2023 tão bem, meu Deus. Agora, meu Pai, estão começando tão bem 2024. Meu Pai, que os nossos passos sejam passos, meu Pai, que vem estremecer, meu Deus, por cada passo, meu Deus. Meu Deus, que nós não venhamos, meu Pai, ser, meu Pai, somente mais um, meu Pai, no meio da igreja, na multidão, meu Deus, somente mais um falando, meu Pai. Não, meu Pai, nós somos diferenciados. E que nós possamos, meu Pai, meu Deus, constranger, Senhor. Meu Deus, que ninguém se acostume com a nossa presença, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Eu creio. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. E peço que o Senhor continue falando, nos conduzindo, nos ensinando para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu tive uma experiência com a bispa muito interessante.
ela, certo tempo, certo dia ela foi num lugar, e ela foi tão bem recebida. E eu sei porque eu fui, né, acompanhei e tal no início. E ela foi ganhando o espaço dela, não que ela estava buscando ganhar, ela estava cumprindo somente algo que ela precisava fazer ali. E as pessoas foram recebendo, e aquilo foi crescendo. Depois, no outro dia, ela foi para resolver novamente. Depois de um mês, foi para resolver novamente a mesma coisa. Mas tudo mudou. Quando foi recebido, né, recentemente, as pessoas passavam e começavam: mas você que é Bispa Cleo? Aí outra veio lá e o médico falou: você, né, o médico, eu nunca tinha visto uma pessoa assim, né? Mas não, você também, você que é a famosa Bispa Cleo, eu ouço teu programa. A pessoa do lado sentada: eu sou o pastor tal, da igreja ali de Itaquera, tal, eu ouço as suas palavras também, a Bispa Cleo. E aí eu até brinquei, né, para ela depois. Eu fiquei encantado, né? Eu falei para ela, eu fui o papagaio no ombro do pirata. Eu estava lá, vivendo tudo. Não era para mim, mas era para mim. Porque ali eu estava olhando, eu ficava observando. Aí me pediram para tirar foto, tirei. Aí depois outra pessoa tirou ali, tá, né? Tirou na minha frente, né? Até falei assim: dá licença para eu tirar essa foto com ela. Eu sentei, não falou da licença, mas eu sentei ali porque eu sabia o que estava acontecendo. Ali não era simplesmente uma pessoa que aparece, porque o que mais tem são pessoas que aparecem no YouTube, nas redes sociais. Mas eram pessoas que foram impactadas. Tinha uma pessoa que ela chegou e abraçou, e a bispa tinha orado pelo cachorrinho dela, mas o cachorrinho morreu, e ela estava muito abatida. E ela falou assim, e a bispa, com todo o carinho do mundo, não sabia desse cachorrinho, né? A bispa sabia do cachorrinho. E ela falou: não, bola para frente, vamos comprar outro cachorro, né? Mas é como se fosse um parente, né? Muitas pessoas, né, lidam assim. E ela estava muito abatida, mas ela foi e abraçou como se fosse um pai, né? E a outra pessoa também a mesma coisa. Outro, graças a Deus, né, o pai de uma outra pessoa, né, está saindo do hospital por essas orações. Não é uma pessoa que aparece na rede, é uma pessoa que está e vive pela fé. Que simplesmente pela fé acorda cedo, pela fé lê a Bíblia, pela fé faz os seus programas, grava os seus 4, 5 programas num dia, no outro dia a mesma coisa. E eu estava recentemente falando com ela, eu falei: mãe, isso aqui é um legado. Porque você faz a mesma coisa e o segredo é isso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E simplesmente você vive pela fé, simplesmente não é uma doutrina, uma direção, um ensinamento. Você vive assim, não existe outra vida. Isso não é fácil você entender. Parece fácil, mas na prática não é, porque eu demorei para entender. Às vezes você quer colocar como uma doutrina, um ensinamento. Não, você tem que colocar como estilo de vida. Essa é a vida, não está na sua vida, é a sua vida. O estar na sua vida, eu posso ter algo, uma pessoa, alguém, um objeto, uma situação, uma viagem. Não, quando é a sua vida faz parte, é dali para frente. E não é da frente para ali, né? É simplesmente você sai do ponto da fé e dali Deus vai direcionar o teu caminho. Então a bispa, ela trouxe no domingo essa palavra. O justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé. Você tem que viver pela fé. Porque se você não vive pela fé, você não vai saber como Deus quer que você viva. Para você agradar a Deus, você precisa viver pela fé.
Para você estar numa madrugada como essa, você precisa estar pela fé. Não tem como falar porque você não tinha algum programa, alguma série, alguma coisa para assistir. Não, você está aqui pela fé. Você está aqui porque você sabe que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Você sabe que está tendo algo aqui. Você sabe que existe uma semente. Quem está conseguindo me entender? A Bíblia diz, em Josué 21, assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor deu, repita comigo, o Senhor deu. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinham jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde existir. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado. Deus não precisava jurar. Mas assim, é uma certeza tão grande. O Senhor, Ele lhes concedeu descanso. É algo assim, que todos nós queremos, querendo ou não, a gente quer uma zona de conforto. Todo mundo sabe, todo mundo quer. Uma zona de segurança, uma zona... E muitas vezes eu me vi assim. Muitas vezes eu me vi procurando uma zona de conforto, mesmo eu não querendo uma zona de conforto. Eu sempre orei assim, Deus, coloca a tua mão. Coloca a tua mão, me direciona, coloca a tua mão. Mexe nas circunstâncias, mas muitas vezes a gente tem medo de fazer esse tipo de oração. Porque a gente sabe que Deus vai mexer nas circunstâncias, Ele vai mexer. E se você quer crescimento, você tem que ter rompimentos. Não tem como você viver, nascer, a história da borboleta, e não adianta, para você nascer, você tem que sair de um lugar que até então pode ser um lugar que você já estabeleceu. Agora a gente vê o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Mas foi do espiritual, foi do emocional, foi do financeiro, foi na saúde, foi no casamento. De todos os lados havia. O Senhor lhes concedeu esse descanso. Quem aqui quer um descanso de algum problema? Não quer mais viver isso? Quer que aquele trem morra? Não é nem descansar, quer que morre de vez. Como tinha jurado os seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir. Deixa eu perguntar para você, qual é o inimigo hoje que ainda está resistindo? Você saberia me dizer? Fala que ele não vai mais poder resistir a você. Deus vai dar descanso a esse problema. Esse problema não vai mais acordar você, tirar o seu sono. Porque que a gente quer descansar desse problema. Mas para eu descansar desse problema, eu preciso o quê? Eu preciso descansar em Deus. É ou não é? É um nível de confiança muito grande. Pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Essa situação já está. Então assim, nós precisamos todos os dias declarar essa situação, ela está sob controle, ela está em minhas mãos, eu vou destruir. Se existe alguma coisa ainda na minha vida, porque eu sei que muitos propósitos são feitos de outros propósitos que não foram realizados. Muitas situações, às vezes, a gente consegue vencer numa área, consegui vencer na saúde, mas ainda estou com uma dívida. Venço na dívida, mas ainda estou com um problema no casamento. Venço o problema no casamento, mas ainda eu estou o quê? Com uma situação ali no profissional, falta de um carro, falta de uma casa. Mas o propósito que a gente distribui, ele tem, não é aleatório começar o espiritual.
O espiritual ele começa em cima porque dali começa o resto. Você acerta o que você quer em Deus, o que você vai fornecer, as condições que você vai dar, qual o ministério, quais os dons, talentos que você tem voltado a você abraçar o ministério, e dali você começa o quê? Direcionar todo o resto. Então dali o seu espiritual vai direcionar a tua família, vai direcionar a sua saúde, vai direcionar todas as áreas da sua vida. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas que o Senhor, todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Abacuque 2:4. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Abacuque, pela fé, pela sua fé viverá. Gálatas, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado, pois por a justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. O que esses 3 versículos aqui que eu acabei de ler, ele fala? Ele fala de fé. Você vai viver, tomar suas decisões na base da fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Porque se você retrocede, você não está vivendo mais pela fé. O fato é que Josué, capítulo 1, o Senhor lhe direciona 3 vezes a mesma direção. E na última ele fala, somente seja forte e muito corajoso. Porque você pode ter fé, ter a coragem de tomar a decisão, mas você precisa de ter força para manter essa decisão. E você só vai conseguir isso pela fé. O tomar a coragem, tomar e receber esse espírito de coragem pela fé, porque a fé tem que ser corajosa. Você dá esse passo, você precisa de coragem, mas para você manter, você precisa de força. Você precisa de resiliência, você precisa de acreditar em algo muito grande. Você precisa viver, você não pode retroceder. Por isso que muitos não estão vivendo todos os milagres, todas as promessas, todos os juramentos, todas as direções proféticas que nós liberamos. Porque para viver pela fé, você precisa de muita força. A bispa ainda falou no domingo sobre que o rapaz que estava lá, procurando ouro, estava a 1 metro da jazida, uma das maiores jazidas. A 1 metro. Ele teve força para tomar essa decisão, teve coragem, ele teve coragem de ir lá, de começar, depois pegou os equipamentos e começou a minerar e começou a ter resultado. Mas quando chega um resultado menor, porque se ele tivesse achado umas pepitas, ele tinha parado, sim ou não? Ele coisou coisinhas. Eu tenho certeza que às vezes você está olhando para o lado errado, por isso que muitos estão retrocedendo. Porque ver alguma coisa você está vendo. O fato de você não ver, lembra que nós já falamos que antes de você saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer. O fato de eu não estar enxergando ainda o que eu quero, não quer dizer que eu não estou recebendo algo. Às vezes a gente está buscando tanto pelo financeiro, esquece a saúde que eu tenho, o que Deus está me sustentando, a comida no meu prato,
Bispo, mas você está falando para se conformar? Muito pelo contrário. A gente está falando aqui de gratidão e de enxergar que você não tem um problema. E muitos, por não estar recebendo algo, ou ainda uma situação que você está buscando, muitos estão retrocedendo porque não está na gramatura, não está ainda chegando na posição de quilos do ouro. Você está vendo umas coisinhas ali, peneirando um pouquinho, está vendo um pouquinho de ouro. Porque ele não tinha chegado tão longe, comprado maquinários e chegado a 1 metro das maiores jazidas, se ele não tivesse visto algo. Você já está vendo algo. E para você viver pela fé, você precisa continuar crendo, plantando, jogando a semente, seja de manhã, seja à tarde. Você não sabe qual vai germinar. Se vai ser da de manhã, se vai ser da tarde, ou vai ser ambas. Nós precisamos continuar agindo a fé e praticando a fé. Porque aquele que retrocede, eu não me agrado dele. A Bíblia diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Os 2 versículos estão falando praticamente a mesma coisa, mas o 38 já fala com mais clareza. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Eu não sou do que retrocede, porque muitos acabam retrocedendo e o resultado é tudo aquilo que foi plantado morrer. Eu posso jogar uma semente, eu posso regar no 1º, 3º, 4º, depois de 1 mês. E quando aquela semente, aquele fruto começa a crescer, eu simplesmente paro de regar. E aquilo morre. Se eu não continuo regando diariamente, os meus resultados vão parar. A fé que eu deposito em cada semente, em cada palavra, vai determinar a vida que eu vou ter em Deus. Se você pega a semente desta palavra e você aduba o seu coração, ela vai chegar, ela vai germinar. Porque a palavra é uma semente. E você precisa receber essa semente, você precisa regar essa semente. E você precisa acreditar que as coisas já estão acontecendo. Você pode não estar no lugar onde você quer, mas você está longe de onde você começou. Nós estamos já andando. A fé não é uma posição doutrinária. A fé não é um movimento ou uma forma de viver. A fé, ela é uma maneira, um estilo de vida. A fé é uma forma de pensar. A fé é uma forma de crer. A fé é uma forma de falar. É uma forma de responder. E tudo é uma forma. Se você pega a bispa, e ainda a gente estava falando ainda com ela na semana passada, quantas coisas você passou e você precisava de fé? Tanta fé sem ter um nível de conhecimento, de sabedoria que tem hoje. Se você pega 30 anos atrás, que você... Tem muitos que não estaria nem vivo, né? Não tinha nem nascido. Aí você pega você há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você pega a bispa 30 anos atrás, aonde ela tinha para se apegar? O médico não dava aval, o marido não dava aval, os irmãos da igreja não davam aval. Ninguém dava uma posição diferente. Muito pelo contrário. Muitos até falavam que talvez Deus iria se manifestar de outra maneira. E não seria nessa posição. A posição de viver uma restauração. A posição de não mais aceitar um filho epilético, não mais orar, talvez, por uma boa prótese,
Mas é entender que Deus ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento, em cima de qualquer circunstância. Mesmo se for um problema até parecendo impossível, difícil. E assim, qual é a posição? Simplesmente é fé. Você acredita, você declara, e não é somente no seu coração, você fala, você não se aparta as palavras do livro da lei. Você continua falando, você continua declarando, você traz à existência aquilo que não existe. Pode não existir, mas você vai falar até aquilo se tornar real. Pode não estar enxergando, mas pela fé você já está enxergando. Pode não ser palpável, mas pela fé você fecha os olhos e já enxerga. Você tocando nesse filho, você tocando nessa casa, nessa maçaneta, você já vê o carro, você entrando, você pela fé você sente o cheiro do carro novo. Você vê já esse familiar andando fora desse hospital. Você já enxerga o seu marido, da sua esposa, do jeito que você quer. Você já olha pela fé para a sua conta bancária e bota o dedinho ali, porque às vezes está lá, né? Sei lá, 10 mil negativos, você bota o dedo e tira o menos. Pela fé, você já não está na negativo, já está no azul. Pela fé, aquilo já é saldo positivo. Quem está entendendo aqui? Você enxerga, você fala. Você muda a forma de falar, se você tem um problema, e você acostumou sempre andar cabisbaixo, cansado, mostrando mesmo que você tem um problema. Não, pela fé você pode ter um filho morto em casa, você vai falar que está tudo bem. Pela fé pode ter uma dívida, mas você fala, opa! O generoso prosperará. Então, tem um projeto, mudança de vida aí, o que precisa? O que precisa aí no trabalho do asilo? O que precisa no trabalho do hospital? Que precisa na casa de recuperação. Mas você está lá cheio de dívida, peraí. Deus vai me dar condição, porque se chegou em mim, é porque é para mim. Se chegou aos meus ouvidos, é porque o convite tem meu nome. E mais do que eu não ter condição de pagar a minha conta, eu vou agora poder ter fé e de começar a pagar uma conta, né? E que seja uma porcentagem do aluguel, que seja uma porcentagem, que seja R$10 para o combustível para um pastor ir para o hospital fazer uma oração de cura. Meu Deus, olha, é uma oportunidade que a gente tem. Pela fé. Eu posso estar no vermelho, mas pela fé eu já estou no azul. Pela fé. Posso não estar tendo a vida que eu quero, mas eu já enxergo casa da maneira que eu quero. Eu já começo a organizar minha casa, eu já vejo que essa parede que não está rebocada, mas eu já vejo que ela está com azulejo, com a textura que eu quero, com o quadro. Eu posso estar sentando numa cadeira, mas eu já imagino um sofá de couro ou de não sei o quê. Eu posso estar lá, né, passando dificuldades até na comida, mas pela fé você já abre, já enxerga tudo diferente, já enxerga a comida, o arrozinho, o frango, a carne, né? Visto está aqui a picanha também, né? Tem as picanhas que o pessoal gosta de fazer, né? Então, assim, pela fé a gente vive, pela fé a gente acredita, pela fé a gente declara, pela fé você está no propósito. Pela fé você dizime e oferta. É pela fé. Pela fé você decide tirar um medicamento. Pela fé você abre uma empresa. Pela fé, olha, o que hoje que nós estamos vivendo aqui é pela fé. Quem lembra do tempo da Celso, qual é a condição que a gente tinha de pagar lá aquele templo? A condição de pagar aquele aluguel. Pagar a conta o valor daquela conta de energia, a conta de água, fazer aqueles trabalhos que a gente realizava. Eu lembro antigamente que quando a gente estava na Celso, e várias vezes a gente ia, né, evangelizar, e eu lembro que a média, né, que era usada era um caldeirão de sopa. E
E foi fazendo, né? No tempo eu evangelizava lá, tal, não liderava, né? Eu era evangelista só, né? Não tinha liderança nenhuma. Mas ali hoje, quando a gente faz um trabalho da Sé, a gente vê 2.000 marmitas, toneladas de roupa. Você fala, mas de onde vem isso? É impossível. Você olha para trás, como a gente paga esse aluguel, como paga essa energia, quando paga essa conta de água. A condição do sentar, desde a cadeira ao bebedouro, é pela fé. Então, assim, é um milagre. A fé é você já enxergar um milagre sem ele estar na sua frente. E a gente precisa viver assim. Você tem paz. Pela fé, quando você enxerga e começa a olhar tudo pela fé, você tem paz. A ansiedade baixa. Você começa a acreditar em tudo relacionado à palavra. Você tem alegria. O mais importante é a esperança. Que amanhã vai ser diferente. Que essa palavra que está sendo liberada aqui é para mim. E Deus está me direcionando, eu preciso praticar mais a minha fé. Eu preciso olhar menos com os olhos carnais e mais com os meus olhos espirituais. Eu preciso acreditar no que Deus tem para mim e que todos os meus propósitos já estão cumpridos. Enxergar qual é o meu salário. Enxergar como eu quero o meu casamento, como estão os meus filhos. Eu falei aqui já nos cultos anteriores que eu já orei pelos meus netos. E às vezes você está aí, bispo, mas eu sou nem casado, nem namorado, não tem nem previsão ainda, então comece a orar pelos seus netos. Comece, mas é assim mesmo que você vai fazer. Pela fé você já está com as gerações já totalmente construídas, porque Deus tem planos grandes para você. Você precisa acreditar que Deus tem uma esposa, tem um marido maravilhoso para você. Você ainda vai constituir família. Lembra das parteiras no Egito? Quem disse que elas seriam mães? A direção delas era matar. E delas, por uma decisão pela fé, elas puderam ter suas próprias famílias. Quem lembra? É pela fé. A direção do faraó foi outra. Por que elas não cumpriram? Porque elas acreditaram. Foi pela fé. E pela fé a gente precisa tomar decisões. No culto das 23 ainda eu falei sobre os 2 altares. A importância dos 2 altares. O bispo Murilo trouxe ainda nas 19h30 os 2 altares. As coisas são muito claras. Você cria o seu altar interno. Você levanta, você toma decisões e todos vão ver o que está dentro de você através dos resultados. Você precisa apresentar a Deus os seus resultados através das suas decisões, através deste altar. Nós não podemos mais pegar as palavras somente com uma informação. Nós precisamos tomar essa consciência que a palavra vem e ela vem para me formar e não para me informar. Você precisa sair daqui formado, você precisa sair daqui graduado na fé. Porque você tem a consciência hoje, ou melhor, você já tem essa consciência. E não é de agora, que o justo vive pela fé, e se eu retrocedo, eu não me agrado dele. Se você agrada a Deus, você sabe que vai vir. Você sabe os resultados, você sabe as vitórias, você sabe que você vive restaurações. Eu lembro em dezembro, no propósito da mudança, algumas madrugadas tinha mais gente do que tinha hoje. E às vezes esse é o problema de muitas pessoas.
por não ter tido resultado, entra o ano sem esperança, começa um outro propósito. Os meus projetos, já projetando seu ano, já entra sem esperança e começa a tirar o pé. Porque pensa, peraí, se eu fiz no ano passado, em dezembro, e não aconteceu, por quê? O que vai ter de diferente? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu simplesmente não faço um cálculo do que eu recebi, do que eu não recebi. Eu acredito no que eu estou plantando. Eu acredito que as sementes estão caindo na terra certa e meu coração está pronto para receber. Porque quando o meu coração está pronto, eu vou viver. Se o meu coração não está pronto, o Senhor ele vai deixar um pouquinho mais no deserto para eu ver se eu aprendo um pouquinho mais. O Senhor ele não tem a intenção que você fique no deserto. Mas o processo precisa acontecer. Quanto mais nós aprendermos com uma velocidade maior, tomando decisões drásticas, radicais, mais o Senhor ele me entrega os meus sonhos, os meus desejos, aquilo que tantos estão projetando para o ano 2024. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repita comigo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza. Simplesmente ela não é dúvida, ela tem uma certeza. Você tem a certeza do que você espera. Quem já foi num restaurante aqui? Quando você escolhe no cardápio um lanche, uma batata, um arroz, um feijão, você deixa muito claro para o garçom o que você quer. Você escolhe o pedido, você escolhe o suco, uma água, e simplesmente você pede. É ou não é? E o que você espera? Você receber aquilo que você pediu. Se você para o carro no posto, você pede álcool, você pede gasolina, você pede espera que o frentista bota e enche o combustível que você pediu. Se você entra numa loja e pede uma roupa, eu quero esta roupa aqui, essa camiseta preta tamanho G. Só um minuto que eu vou pegar. Você espera que ele vai trazer o tamanho que você pediu. Você tem alguma certeza que você vai receber o que você pediu? Sim ou não? Você espera. Dentro de você, esta pessoa que está lá para te servir, né? Você espera que você vai pedir e você vai receber o que você pediu. É ou não é? Mas essa pessoa não pode te dar garantia. Porque não existe garantia fora de Deus. Mas dentro de Deus existe garantia. E simplesmente, a Bíblia nos mostra isso em Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Porque quando você pede uma comida no restaurante, você está pedindo o prato. Então você espera receber. Então dentro de você, você vai receber o que você pediu. Você espera receber. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você espera e já é a prova das coisas que você não vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meu Deus do céu, que palavra! O universo todo foi criado
e não teve nada, não teve uma cópia para se espelhar. Foi criado do zero, sem molde, por maior arquiteto do mundo. Aquele que arquitetou, criou tudo daquilo que não existia. Se eu tenho o poder de criar tudo, pelaquilo que acredito, pelaquilo que sai da minha boca, por que nós não usamos as ferramentas que Deus nos deu? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se as palavras que saem da minha boca, quando orares, creem que já recebeu, por que nós não estamos fazendo isso mais? Porque então eu não acredito. Porque se eu acreditasse em tudo, eu faria diariamente. Eu faria no acordar, eu faria durante o almoço, depois do almoço, antes do café da tarde, no jantar. Eu não pararia de declarar, eu estou curado, eu estou livre, eu estou liberto, minha dívida está paga. Eu vou conquistar minha casa, meu carro, porque eu não vou parar. Por quê? Porque pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, e se eu tenho a validação, se eu tenho a sustentação, se eu tenho a garantia que vou criar o meu universo, por que eu não estou usando isso? Por que nós não estamos criando o nosso universo? Que universo que você quer? Qual é a atmosfera na sua casa? Por que você não está criando a sua atmosfera? Por que muitos não estão criando a atmosfera com a sua família? Com seus filhos, na sua empresa? Então crie seu universo. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo que você vê, você olha para o céu. Deus não tinha nenhum molde para olhar e falar, olha, simplesmente esse céu aqui é bonito, esse céu aqui eu vou criar igual. Essa montanha, olha que bonita, vamos fazer uma outra aqui. Simplesmente aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você pode não estar vendo, mas você vai declarar até ver. Você pode não estar enxergando, mas você vai orar, vai sacrificar, vai jejuar, vai buscar, vai obedecer, até aquilo se tornar visível. Você não está vendo. Mas se você estivesse vendo, isso não é fé. O que Deus quer são praticantes de fé. Pessoas que vivem pela fé. E é por isso que chama fé. Porque Deus ele quer que você tenha um nível de confiança tão grande, que as pessoas que olham você declarando vão achar loucura, porque a fé é irracional. E Ele quer que você declare e que as pessoas se constrangem e olha, mas espera aí, está todo mundo aqui fechando, por que você está aberto? Porque pela fé vai dar certo. Mas todo mundo está tomando esse medicamento, por que você não está tomando? Por quê? Porque pela minha fé eu estou curado. É assim que salva. É quando você faz totalmente diferente daquilo que o mundo está fazendo. Por que a gente incomodou tanto na pandemia? Porque a gente fazia o que não era esperado. Não tinha nada, era um vírus novo, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Mas nós continuávamos a nossa vida normal. Todo dia tinha um nível, né? Era a TV Covid, todo dia a TV morte, funeral, todo dia você via mais morte, todo dia, continuamente tinha um nível aumentando de morte, isso dava ibope. Agora, quando as pessoas viram que a gente vivendo a nossa vida normal, evangelizando, vindo na igreja quando estava aberta, isso incomoda. Por quê? Porque você não está fazendo nada para ela, mas você não está fazendo o que ela deveria fazer. Por quê? Porque ela não tem a fé em Deus. Ela tinha fé em alguma coisa, em alguma vacina, em algum médico. Mas quando você crê em Deus, você sabe. Eu vivo pela fé, eu morro pela fé. Simplesmente essa é minha vida. E que o Senhor faça mediante a minha fé. Seja feita tudo conforme a sua fé. E pela sua fé, você começou o ano,
você vai chegar no meio do ano e vai terminar o ano com o melhor ano da sua vida pela fé. Vivendo tudo, recebendo tudo, conquistando tudo que você deseja pela fé. Tocando em tudo que não é visível, mas se tornando visível pela fé. Pagando todas as dívidas pela fé. Botando todos os seus familiares e parentes dentro da igreja, louvando e cultuando a Deus pela fé. Você olha para o lado, você já enxerga pela fé eles sentados. Isso é fé. É você já botar a mão na cadeira do lado e fala, fulano de tal está aqui, pela fé. É você pegar um propósito e já botar o nome dele, pela fé. E já botar nessa cadeira e falar, daqui a pouco ele vai estar sentado aqui, e eu já adiantei o nome dele, pela fé. É você depois pegar as contas aqui da Taquari e você já colocar lá, ó, pela fé, está quitado, fui eu que fiz. Pela fé fui eu que realizei. Pela fé eu pego a listagem aí dos trabalhos do projeto Mudança de Vida, está quitado aqui, ó, pela fé. Não vou me conformar não, não vou mais ficar ouvindo, né, pedir doação aqui nesse altar, esperando o outro dar. Sabe? Tem vezes que a gente tem que tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque a gente sabe que um saco de feijão, um saco de sal, qualquer um pode comprar. E eu falo qualquer um mesmo. Eu falei várias pessoas na praça. Várias pessoas que saíram da praça vendendo bala, recebendo 200, 300 reais por dia vendendo bala aqui no sinaleiro. Eu acompanhei essas pessoas. E eu sei. É porque nós não queremos. Porque se fosse realmente, que se realmente eu soubesse que aquele dá ao pobre empresta a Deus, eu faria. Se realmente eu acreditasse que o generoso prosperará, eu era generoso. É porque muitos não acreditam e não fazem. É por isso. O dia que a gente questionar alguma coisa, pode, depois pergunta, o que eu faço com as oportunidades que eu recebo, com aquilo que Deus me dá? O que eu estou fazendo com isso? Bispo, mas eu faço, não importa. Importa o que está chegando nos meus ouvidos, o que eu estou fazendo. E nós precisamos não deixar mais coisas ser comuns. Simplesmente entra e sai, como se fosse uma buzina, um sinaleiro, um passarinho cantando. A palavra de Deus, as oportunidades, as mensagens, eu falo isso com todo amor do mundo, porque eu já fui assim. E eu sei como é viver uma vida assim. Não vale a pena, não vale. Não vale a pena porque, assim, todas as vezes que eu ouço assim, ó, bispo, precisa comprar alguma coisa, eu vou lá, passo. Tem vezes que eu passo lá, tá lá, comprar umas coisas ali e tal, passo em Mercado Livre 10 vezes ali, eu vou passando o cartão ali. Ó. E Deus, pela fé, Deus vai me ajudar a pagar. Eu vejo umas oportunidades, por isso não me fala não, porque eu vou comprar. Então, toda hora eu estou fazendo, por quê? Porque eu sei que mesmo que for dividido, eu vou fazer. Não adianta. A gente tem que se incomodar se está faltando alguma coisa, se está faltando um papel no banheiro, por que eu não vou ajudar? Se está faltando alguma coisa, por que eu não vou fazer? Ou eu vivo isso ou não vivo. Ou é pela fé ou não é. É pela fé. Então decida hoje, eu vou viver pela fé. Eu não vou mais viver de qualquer maneira, simplesmente deixando a vida me levar. Propósito foi, acabou. Não. Do mesmo jeito que o ano é novo, nós começamos na primeira semana. Essa é uma oportunidade para eu consertar, porque às vezes eu entrei de uma maneira que não deveria entrar. Somente como mais um propósito e pela fé. Ele será o maior propósito das nossas vidas e do Ministério Mudança de Vida até então, eu acredito. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Vamos orar e falar com Deus pela fé. Já declarando
tudo que está no meu propósito está sendo realizado, cumprido, entregue. Pela fé eu pego no meu propósito, eu já enxergo. O empregado, dívida paga, casamento restaurado. Tudo acontecendo. Pela fé minha casa, meu carro. Pela fé eu tendo essa rotina com Deus. Eu tendo essa fidelidade do dia a dia. Eu acreditando que tudo está acontecendo. Então, pela fé, com seus olhos fechados, você já enxerga a sua vida da maneira que você quer. Como você quer o seu salário? Você quer o salário de quanto? Você quer o seu casamento? Que jeito você quer? Esposa, marido? Casa, qual o bairro, lugar? Veja você, se seu dom é ministério do louvor, enxerga você tocando, cantando, você nas mídias, você evangelizando, pregando, enxerga você pregando neste altar. Porque se Deus está te chamando para algo, você precisa pela fé abraçar, dar esse passo de fé e acreditar. É para mim, é pela fé, é para você, é hoje, é agora, é nessa primeira casa firme no ano de 2024, é pela fé, é hoje, é pela fé. Pai amado, Pai querido, meu Deus, pela fé, meu Deus, eu tive esse presente de ter essa palavra novamente, meu Deus, e pela fé, meu Deus, eu acredito que a quem chegou essa palavra, pela fé, meu Deus, foi transformado, pela fé tomou decisões, pela fé, meu Pai, sai deste culto, meu Deus, totalmente diferente de como entrou. Eu acredito, meu Pai, pela fé, resultados, portas sendo abertas, pela fé, meu Deus, uma fidelidade, decisões, uma mudança de comportamento, de visão, meu Pai, uma mudança, meu Pai, de fé. Meu Deus, porque fé, meu Pai, muitos, meu Deus, todos têm. Mas tem que saber, meu Deus, aonde está sendo depositada essa fé. Que a nossa fé, meu Pai, esteja sendo depositada no Senhor. Meu Pai, que portas, meu Deus, que contratos, meu Deus, que vendas, Senhor, que uma vida, meu Pai, totalmente transformada pela fé, está sendo entregue, meu Deus, para mim, para minha casa, para minha família, meu Deus, para o ministério que eu congrego. Meu Deus, pela fé, meu Pai, eu sendo essa estrutura no ministério, esta coluna, este Eliaquim, meu Deus, pela fé, meu Deus, eu toco, eu vejo, eu absorvo, meu Pai, eu possuo, meu Deus, eu piso nessa terra, meu Deus. Eu creio, eu tomo posse, meu Deus, pela fé, já, meu Pai, nesta quinta-feira, meu Deus, desta casa firme, pela fé, meu Deus, muitos propósitos, meu Pai, estão sendo concretizados e materializados, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo os seus propósitos, eu concordo pelas suas vitórias, com as suas conquistas, eu concordo com todos os seus pedidos, aquilo que você está apresentando ao Senhor, eu abençoo a sua vida e você venha testemunhar pela fé este dia, que você vire e você fale que neste dia 25, pela fé, eu vivi a melhor quinta-feira, que iniciou o melhor tempo da minha vida, uma reconstrução,
o Senhor reescrevendo a minha história, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, obrigado por essa casa firme. Meu Deus, que todos, meu Pai, que estão aqui, permaneçam firmes. Meu Deus, convide, meu Pai, jogue a capa, meu Deus, porque nós podemos fazer mais. E pela fé, meu Deus, todas as quintas-feiras, toda casa firme, meu Pai, esteja aqui, Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, crendo que já recebeu tudo aquilo que está vindo buscar. Que respostas, meu Pai, venham ter sido entregues hoje aqui, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue falando, direcionando a cada um de nós. Meu Deus, que possamos fechar, meu Pai, essa casa firme, uma casa firme extraordinária. Que todos, meu Pai, aqui recebam graça e favor, meu Deus, para permanecer nessa madrugada. Ou se for embora, que o Senhor, meu Pai, venha cuidar e direcionar. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do